Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivos, do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Foi muito gratificante estar dentro da Amazônia, naquela relação tão íntima com a ancestralidade brasileira. Entender que você pode consumir aqui no Sudeste um produto que é cultivado, é tratado por pessoas que estão ali dando a vida, dando sangue diariamente para que esse produto chegue para a gente. E com isso a gente está protegendo a floresta, todos esses povos que tiram sustento dali. Isso para mim não tem preço. Olá pessoal, tudo bem? Você sabe que o Rio Gastronomia faz 10 anos em 2020, você sabia? Claro, nós estamos há 10 anos fazendo junto. Muito bem, o que vocês não imaginam é a vontade que a gente tem de estar juntos de novo para comer e beber bem. Quem bebe, Adoro. Conhecer novos sabores, dividir conhecimento e se divertir muito. Por enquanto, vamos descobrir novas maneiras de comemorar e compartilhar esses momentos. Eu estou muito feliz de abrir essa série de aulas e encontros que o Rio Gastronomia vai promover nos próximos meses. Vai ter muita coisa bacana no site riogastronomia.com. E hoje vamos fazer um poulet au vinaigre, um frango, uma galinha no vinagre, receita da minha família, de Pierre Troisgros, desde 1968. Então vamos fazer, Batista, o famoso poulet au vinaigre, frango com vinagre. Pode falar em francês que é. Vinagre. Vinagre. Vinagre tá aqui, inclusive. É um vinagre especial, se chama vinagre de Xerez. Espanhol, maravilhosa, dá um gostinho assim, bem especial na nossa preparação. A gente está homenageando meu pai, né, que é Pierre Troisgros, que faleceu no mês passado. Faleceu de uma maneira incrível, não é? Primeiro, sem doença nenhuma, mas segundo, na cozinha, cozinhando, esperando os amigos. Olha que maravilha. Estava fazendo o que ele gostava, né? Exatamente. E sabe o que ele estava preparando? O frango? Poulet au vinaigre, porque a gente sempre liga a nova cozinha francesa, a família Troisgros, com saumon com azedinho, que a gente já mostrou para você já centenas de vezes, né? Muitas vezes já fiz essa receita. Geralmente a marca da família, segundo a marca do momento 68, que a nova cozinha francesa realmente aconteceu, inclusive deu, esse saumon com azedinho deu 3 estrelas no Guia Michelin,
que é o estrelado maior que a gente tem em termos de gastronomia. O poulet ao vinagre, o frango com vinagre, apareceu na mesma época. Era uma receita frango, né? Frango, obviamente, que lá é um frango que se chama poulet de Bresse, que é aquele frango que é perto da Borgonha. Não, é tipo um frango, como que se chama? Bombado. Não, bombado tem bombado. Ao contrário, ele não é bombado. Ao contrário, super natural, orgânico, mas é frango de fazenda, como que é o nome? Frango de quintal, não, que fala. Frango do quintal. Frango de quintal, frango caipira. Caipira. Tem E ele é numerotado, então na pata eles botam um número. Quando você compra o frango, ele vem já com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 mil, enfim. E aí você sabe a procedência e a origem daquele frango, da onde ele vem, através do número. Enfim, um frango incrível. Hoje a gente vai usar esse frango aí, que é um frango, como que você falou? Caipira. Igual você, caipira. Né? Exatamente. Bombadinho. Gordinho. Bombada não é. Bombada não é. É gordinho. Musculoso. O frango aí foi cortado. Peguei o frango, abri as duas asas, as duas pernas, cortei tudo isso. O osso ainda está aqui, tá vendo? As asas também. Cortei tudo em pedaços, mais ou menos de 8 centímetros. A asa em 4, a coxa em 2, enfim. E os ossos foram picados também e colocados nesse caldo aqui. A gente fez um caldo de frango de alto nível com cenoura, cebola, alho, aipo, o frango bem tostado, água, cozinhou mais ou menos 30 minutos aí, fazer um caldo muito bom. E se tiver uma panela de ferro, ainda fica o caldo mais potente. Igual em Minas Gerais, exatamente. Ou na Paraíba. Na Minas, Paraíba, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Minas, Paraíba, é tudo junto, né? Não é junto, mas a comida é parecida. Olha, o pessoal de Minas Gerais vai ficar com ciúme. Não fica não, porque eu acho que a galinhada no Norte e Nordeste é bem parecido um com o outro. Então não tem como ficar a Bahia, o Espírito Santo também, né? Mas eu sei que tem uma diferença ali. Mas sim, não vamos entrar ali não, entre Paraíba, porque senão a Paraíba vai ficar mal. O frango, eu vou temperar ele agora com sal. Vai misturando, Batista, lavou a mão? Lavei. Sal. O cozinheiro tem a mão limpa. Verdade. Pimenta, sempre pimenta do moinho. Quando eu falo pimenta do moinho, nas minhas receitas, inclusive, eu falo disso aqui, desse moedor de pimenta. Não usa pimenta, aquele pacotinho de pimenta em pó já moído, perdeu 50% do sabor da pimenta. Então, pimenta em grão, que está dentro do moinho, preto ou branco, pouco importa. A preta é um pouco mais adocicado que a branca, mas é muito gostosa. E eu acho que é mais forte também, né? Mais forte, né? Você também o cheiro agora, é preto aí que eu estou botando. Exatamente. Vai lá, vai mistura. Vai, pode ir. Com sabedoria. Um pouquinho, vou molhar o meu frango com um pouquinho de azeite. E é bom também misturar. É como se fosse uma... Vou aproveitar e molhar a frigideira também, na panela, e de ferro. Como se fosse uma marinada aqui, rápido, né? Exatamente. Não é nenhuma marinada, é um tempero. Não sei que no Brasil a gente está acostumado a deixar essa marinada acontecer, a temperar e deixar assim meia hora antes de usar, mas é um erro com a proteína. Principalmente com sal. Se você bota outras especiarias, tudo bem, né? Mas o sal, ele desidrata a proteína. Então, quer dizer o quê? Desidratar a proteína. O sal e o açúcar, inclusive, vai retirar a água da proteína. E aí o produto fica seco, fica salgado às vezes demais, dependendo do tempo que você deixa curtir. Então, bota sal, cozinhe imediatamente. Exatamente, mas tem muito a marinada que a gente marina não coloca sal. Não sei por que coloca sal na marinada. Não pode. Não pode, Você acha que o sal cozinha um pouco a carne. É isso, desidratação. Aumenta o fogo aí. Fogo alto, vamos dar uma tostada no nosso frango. Ele está com pele, alguns pedaços estão sem osso, outros estão com osso.
pouco importa. O osso é bom que dá sabor. Ah, eu adoro também. Mas tá aí, né, no caso. Né? O sabor tá aqui, tá? Vamos deixar isso acontecer. Demora uns 5 minutos. Não mexe com uma panela bem aberta para realmente não gerar água, realmente tostar, caramelizar. Na verdade, também o sabor tá aqui, né, chefe? Olha o sabor onde ele está. Também no alho, Alho descascado ou com casco, porque pouco a gente vai peneirar depois. É muito alho. É muito alho. Quem não gosta de alho, esquece. Tá? Mas é muito alho e o alho vai cozinhar com frango e vai gerar um purê de alho que vai dar liga ao nosso molho. Então, pá, alho. Acho que é engraçado que o alho ele só é ruim pra mim, ele cru. Mas até o alho pra mim, ele tostadinho, ele é bom, eu adoro. Exatamente. Não, se ele é bem Vou pegar uma cozido. faca aqui também pra te ajudar. Eu não vou picar não, só dando uma amassada no alho. Só para ele liberar um pouco mais de sabor. Pronto. E vamos jogar esse alho dentro da panela junto com o frango. Olha, só colocando na panela, quente, em cima do frango já tem um cheiro aí acontecendo, que é uma loucura. Vamos deixar um pouquinho tostar, mais uns 3, 4 minutos, dourar. E frango ele foi criado, como eu te falei, 68, 69, logo depois do saumon com azedinho. E você sabe que na França, a frango, a gente liga imediatamente ao classicismo, que é o coq au vin, o frango no vinho, galo no vinho, né? E, então, sair um pouco desse classicismo, dessa tradição, com o frango no vinagre de Xerez, principalmente espanhol, com muita tomate, era esse momento assim, de novidade, de criar, de sair um pouco do lugar comum e entrar com outro sabor e outras técnicas na cozinha francesa. O que eu acho tão engraçado a receita francesa com a Covan, se você for fazer diretamente com o vinho cozinhar, ele não fica tão bom como deixar ele dormir, como a gente fala lá, uma marinada de um dia para o outro, não é? Exatamente. Completamente, isso aí, Vai lá, esse é o trabalho, aí tostou um pouquinho. Se agarrou um pouquinho na frigideira, não tem problema não. É bom, normal, porque ferro, né? Aqui, né? Vai, vira. Cheiro bom, hein, Batista? Eu adoro, eu tô no meio. E sabe o que é que eu acho mais lindo, cara? É na cozinha? Essa música. Essa música. É legal. É a mesma coisa que parece que a gente tá, sabe aonde? Numa cachoeira, meditando, sentado. Sabe o que falava? O meu pai falava assim, a panela está contando. E é isso mesmo, ela está contando. Ela tá dizendo pra gente, olha, tô colocando meu amor aí pra vocês, retribua, por favor. E eu tô muito feliz cozinhando. Tostou, virou, o alho tá acontecendo, eu vou botar agora esse vinagre aí maravilhoso. Aí o vinagre é tipo assim que você coloca aqui, é um déglacé. É um déglacé, só que ele vai reduzir com o frango, né? Vinagre de Xerez, que não tem, obviamente, muita gente não encontra assim, uma iguaria, eu diria, não é? Um vinagre caro. Pega escolha na sua cidade, no lugar onde você mora, pega o melhor vinagre que você pode encontrar. Vinagre de vinho tinto, tudo bem. Vinagre de vinho branco, vinagre de alho, mas tenta ir lá em cima. A acidez na minha família, você sabe, a acidez é fundamental. Saumon com azedinho, ácido. Poulet au vinagre, ácido. A acidez, ela dá água na boca. E isso, a minha família, desde o meu avô, do meu pai, do meu tio João, dos filhos, da quarta geração agora, meus filhos, Tomás, que está em uma maneira incrível agora no mercado, né? E, na verdade, eu sempre viajo com você, e você, às vezes, a gente chega em um lugar, e onde tiver um limão, você vai e bota um pouquinho. Sempre. A acidez está aqui na nossa boca. E é bom, né? Levanta o astral. É verdade. Então vamos lá, vinagre de Xerez, bastante, como eu estou vendo. Dá uma alegria. Vamos deixar isso agora
reduzir alguns minutos, um tempinho, você vai ver, ao final das contas, ele pega, não é? Ele pega no nariz, ele pega na... Aqui. Mas é mais a fumaça quando coloca, você tem que sair fora. Porque mas se é muito você bom, ficar perto, Agora foi. Olha só como reduziu, tá vendo? O vinagre sumiu. Essa é redução. Isso é muito, muito, muito ácido. E outra coisa, a gente pode chegar perto agora, porque no início não Aí eu vou botar, como um bom francês, bastante manteiga. Não é francês, não. Não sou francês, né? Não. Deixa essa manteiga derreter um pouquinho, o fogo tá alto aí. Tá alto. Olha que maravilha. Aí dá um brilho, né? Vira outra coisa, né? Ah, já muda, né, chefe? Fica virudado assim, o olho. Olha, e o cheiro também muda, tudo muda. Vou botar bastante tomate, esse tomate pelado. Pelado é aquela de lata, não é? Se quiser também usar do outro... O fresco pode, mas cara, o tomate pelado hoje em dia é tão bom, mas tão bom, ó, tá vendo? Ele tá com uma cor bem vermelha. Tomate fresco sempre deixa a desejar, né? Sempre tá um pouquinho verde. Só se você encontra realmente o tomate do seu jardim bem maduro, aí maravilha, né? Aí tem muito, né? Assim, quem tá no sítio, quem tá na fazenda, tem aqueles tomates verdinho, bonito. Dedo de moça! Isso aí meu pai não botava, porque na França ele não apimenta. Mas no Brasil... Mas o do de moinho? De moinho eu já coloquei. Não, vai, bota mais um pouco. Tem que ficar bota mais um pouco. Buquê garni, pode falar o que tem aí? Vem louro, alecrim, tomilho. Você precisa olhar para saber? O que tem no buquê garni? Eu não sei, eu acho que cada um tem... O que tem no buquê garni? Mas cada buquê garni, as pessoas fazem diferente, né? Porque o original mesmo leva talo de salsa. O original, sim. Mas aí também tem salsa, louro, tomilho, alecrim e salsa. Não precisa... Acertou! Pode esconder que agora já era. Buquê garni vai dar um sabor assim de ervas, louro, tomilho, alecrim, salsa também, no talo da salsa. Um pouquinho de tomate concentrada, vai dar um pouquinho de cor, fica mais vermelho um pouco. E voilà, vamos dar uma misturada. E vamos colocar nosso caldo de frango. Deixa isso acontecer, é bonito, né? E é bom quando tá bem cozido, né? Que fica macio. E aí vamos botar o caldo de frango. Não precisa tudo, né? Vamos lá, eu vou te dizer quando parar. Uma concha. Cuidado para não botar muita gordura. 2 conchas. Eu tô tirando um pouco aqui. 3 conchas. 4, por enquanto tá bom. Tá bom? Tá bom, vamos deixar acontecer, a gente sente. Você vai ver por que a gente botou muito alho. É porque justamente o alho ele dá gosto, obviamente, mas ele vai cozinhar, vai virar purê, e quando a gente vai passar, ele vai ligar o molho. Tá, ele engrossa um pouco. Engrossa o molho, aí não precisa de farinha de trigo, não precisa de nada. Legal. Muito bem, né? Então a gente tem 20 a 30 minutos para fazer o que eu vou botar em cima do frango, junto com o frango, vou pensar, quiabo. Iguaria brasileira. Meu pai, obviamente, não tem quiabo na Europa. Ele botava um negócio que a gente não tem aqui, se chama perce-pierre. Tem uma alga bem salgadinha, e ela é parecida em textura com o quiabo, ali meio babosa, assim. Tá. Babosa? Babosa ou baboso? Baboso. Babosa é o nome daquela planta. Tem baba. É baba. O quiabo tem baba, esse perce-pierre, essa alga tinha baba. Eu falei, cara, não tem no Brasil o perce-pierre, vamos usar o quiabo. Tá? Mas a gente tem tempo. Você conhece meu pai, né, Batista? Conheci. Você acredita, a primeira vez que eu conheci seu pai, aí, eu não sei, você falou em francês, que nem hoje em dia eu entendo, eu não entendo muito ainda francês, mas eu sei que você falou, o pai dele tinha a mão desse tamanho, cara. Nessa altura, ele me deu uma porrada nas costas que eu falei assim, rapaz, ele quer me matar mesmo, senta, pra gente tirar uma foto a primeira vez.
Isso daí nunca mais eu esqueci. Você chegou a cozinhar com ele, né? Quando eles vinham no Brasil, a gente fazia evento aqui, vinha no Olimpo, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente também fez evento na época do Clube Gourmet com o Zé Hugo, não sei se... Sim, exatamente. Eu lembro com do seu irmão Celidoni, bem, agora eu não sei se ele foi na época. Não, o Zé Hugo Celidoni trouxe meu pai pela primeira vez no Brasil, em 82. Para cozinhar no Clube Gourmet, o restaurante do Zé Hugo. Foi incrível, né? Porque foi um acontecimento na cidade e realmente toda a gastronomia carioca estava aí presente e, obviamente, que ele fez o salmão com azedinho, né? E eu acho que eu lembro muito bem da sobremesa. A sobremesa eu acho que foi feito na época, era a moda, o ovo nevado. Exatamente, ovo nevado. Isso nunca mais eu esqueci. Les œufs à la neige, que a gente fala em francês. Mas viu que a gente está homenageando, né? E agradeço ao Rio Gastronomia sobre isso, né? Inclusive, gente, olha, tem um QR Code aqui na tela, né? Aproveita, entra no QR Code. Fala você. QR Code. QR Code. É aquele negócio, você bota o celular, pá! E aí vai jogar no nosso restaurante. Ainda não é o meu, é dele, né? Que é o do Batista. Junto, é de nós dois. Cheio de coisinha aí, galinhado, picadinho, feijoada, uma maravilha. Tem muito, né? E os picadinhos, tem muito picadinho aí diferente que vai vir, hein? É novidade, hein? Olha só, novidade. Já tá no ar. Já tá no ar, né? Picadinho tailandesa, picadinho estrogonofe, picadinho muqueca, picadinho atolado. E tem o tradicional que tá aí fazendo sucesso, tá? O tradicional. Do Batista. É do Batista. E tem mais o quê? Que tá vindo, do Claude. Picadinho do Claude. Mas você sabe como te deixar sozinho? Tá, mas você... Competição na veia, Batista. Mas você esqueceu do que tá fazendo aí o maior sucesso final de semana. Final de semana. Feijoado, falei. Falou? Feijoado, falei. Feijoada do Batista é incrível. É incrível, tá? Se faltar, a pessoa expulsa a gente. Bom, então, voltando à homenagem do papai, que não é homenagem para o Batista, é homenagem a Pierre Troisgros. Então ele tinha essa coisa, ele parou de cozinhar profissionalmente, basicamente, há, diria, 15 anos atrás. Ele quando faleceu, tinha 92 anos, 15 anos, 82, 75 anos mais ou menos. Ele se retirou do restaurante da família, que está lá em Rouen até hoje. Inclusive, meu irmão Michel toca a casa 3 estrelas, incrível, não é? Que gosta de comer, que gosta de gastronomia. Tem de ir lá, Rouen, pertinho de Rouen, 10 minutos, no campo, maravilhoso, alto nível de gastronomia e de hotelaria, inclusive. Mas quando ele se retirou, ele não parou de cozinhar, só parou de ir ao restaurante e deixou realmente o bastão para meu irmão Michel. E hoje em dia o César, que é a quarta geração, igual do Tomás. Mas continuou cozinhando em casa, ele cozinhava todos os dias em casa, todos os dias. É que eu acho que esse caso de você se aposentar e parar de fazer tudo, acho que tu vai embora mais rápido. Acho que você fazer uma atividade, você aposentado, você vai longe. Não, aposentadoria é uma palavra que nem existe, nem para você. Nem para mim. Nem para você. A gente fez... Vamos pegar essa pandemia que está acontecendo, continua acontecendo, a gente está vivendo isso. A gente relaxou um pouco, mas tem que tomar um maior cuidado, né? A gente está aí cozinhando junto, sem máscara, mas a gente fez teste, então tem que exatamente, Então, mas maior cuidado. O que a pandemia me ensinou, exatamente a maioria das pessoas? A pandemia é tipo uma aposentadoria. Se você fica em casa, não sai de casa, toma cuidado, não pega risco, você está em casa meio sem saber o que fazer. Vai ler um livro, vai olhar um monte de programas de televisão, de série. Os programas de televisão sobre a gastronomia estão bombando, né? O Mestre do Sabor. Mas enfim, e você, que eu sei, que não cozinhava em casa basicamente nunca, porque a gente está no fogão o dia inteiro. Ou em casa era fim de semana, amigos, sua família, mulher, enfim. De repente, eu cozinhei todos os dias. E quando eu falo de cozinhar todos os dias, cozinhei uma cozinha que não era aquela cozinha gastronômica, era isso. Leu vinagre. Cozinha mais caseira, sabe? Uma cozinha mais de alma, de gosto, de sabor.
pesquisei muitos livros antigos, receitas que eu não fazia há muito tempo. E eu vou dizer para você, me retirou, porque cozinhar não é assim, pá, vou cozinhar. Você tem que pensar na receita, comprar o produto, tratar o produto, comer isso, de 6 a 8 horas por dia. Me tirou da tristeza, talvez da deprima. Exatamente. E muita gente gente que nunca tinha tocado uma panela, de repente começaram a cozinhar. Começaram a cozinhar, é verdade. Muita gente fala isso pra gente, né? Muita gente, ó. Aprendi a cozinhar nessa pandemia graças ao mestre do sabor. Isso me fala direto na rua. Aprendi a fazer de cada receita, mas é legal. Você se jogou, é isso, a cozinha é isso, é se jogar, né? Não tem ter medo de misturar, não tem... Obviamente, tem técnica, tem sabedoria, tem tradição, mas... O resto é jogar numa panela e se divertir, né? E hoje em dia tem a internet aí que te ensina um pouco, né? Como fazer, né, chefe? Sim. Como comprar o Então, voltando no assunto do meu pai, Pierre, é isso. Ele não se aposentou, ele cozinhava todo dia, isso. Mentiva, como mentir? Mentalmente? Não. Isso mentira, ele é vivo durante mais 15 anos. Incentivar mais um pouco. Você tá falando em francês? Mais 15 anos, com 99, pá! O coração foi, ele estava aí fazendo um poulet au vinaigre. Esperando os amigos que iam jogar carta. Toda quarta-feira ele jogava carta. Aí os amigos chegaram, não conseguiram entrar, tocaram a campainha, ninguém respondia. Ué, mas não é o nosso dia de carta. O poulet tá no... O frango está ele está sentindo o cheiro. Ligar para meu irmão. Ligar para meu irmão veio com a chave e aí o papi estava no chão. Mas tudo bem, né? Eu acho que ele teve uma vida de cozinheira, assim, uma vida plena, felicidade. O meu pai era uma pessoa com muito humor, você sabe disso. E ele fez aquilo que ele gostava, qualquer assunto ele falava. Sabia muito do Brasil, ele lia tanto, como eu morava aqui, ele lia o tempo inteiro sobre o Brasil. Mas enfim. C'est la vie, a gente fala em francês. C'est la vie. C'est la vie. A gente vai chegar lá também, né? E eu quero chegar assim do mesmo jeito, hein? Eu também. Vamos fazer o quiabo? Vambora, chefe. Com baba ou sem baba? Sem baba. Vamos provar isso aqui que já deve estar assim, tipo top. Então eu vou tirar. Bota essa panela mais baixinho. Pode tirar o caldo, não precisa mais não. Vou tirar, botar pra cá. Peraí. Bota ele no fogo lá. Deixa eu pegar aqui. E aí, vamos fazer o quiabo. Pode ligar essa aqui. Tá ligado? Não. Eu vou aumentar. Acabou de desligar. O quiabo também, né? Nenhum desperdício. Vamos deixar tudo. Tá? Tá bom. Isso aqui, que muitas vezes a gente joga fora, essa parte aqui. Só que é um desperdício que isso é muito bom. Mas eu não sei por que a pessoa joga aqui fora. Eu na verdade, a gente por aqui, a gente corta aqui. Mas nem precisa. Nem precisa. Porque às vezes, quando você pega um pouco mais duro, ele fica duro, mas... Não, isso aqui não é igual. Então vamos cortar o quiabo em tira assim longa. Vai me seguindo aí. Não tira essa parte, tá? Em 2. Aí depois... Em 4, vamos deixar a semente, também não deixa tudo, tá? A semente é que é boa. A semente que é boa, também acho. Opa. Oi. Maravilha. Vai lá, em 2. O grande segredo do quiabo, que seja cortado assim, ou cortado em rondelas, ou em pedaços, o grande segredo, você fala de quiabo, a pessoa fala, não gosto, tem baba. Se você retirar a baba, eu vou comer. Mas por que eu vou retirar a baba do quiabo que pertence à personalidade dele? Eu não como, não gosto, não coma. Exatamente, mas tem gente que não gosta mesmo, de verdade. Eu acho que ele não é dizer que gosta, tá? Porque eu acho que a baba, às vezes, a pessoa fica assim, com nojinho. Porque tem muita gente que adora quiabo, mas ele diz sem baba. Com baba ele diz que ele fica travado, ele não come. Eu acabei de falar isso, quiabo sem baba não existe. E como que se eu te falar assim, eu quero o Batista sem o Batista. Aí é difícil. Tem que ir o outro Batista que tá lá. Entendi.
Você sabe, chefe, como é que o quiabo, ele é bom pra comer? Sim. Ó, esse daqui, ó, ele não é bom. Ele tá duro. Mas você tá pegando assim, ó. Né? Não, sim, aí ele tem que quebrar, assim. Isso é bom. Se ele não quebrar aqui, ó, esse daqui não presta. Não pronto, ó. Entendeu? Ele tá... Então, voltando ao assunto da barba, eu diria que tem um jeito de amenizar a barba. Não é retirar a barba, mas é amenizar a barba. Primeiro, é exatamente isso que a gente vai demonstrar. Que seja cortado assim, que seja cortado em rondelle, de qualquer jeito. Primeiro, não é jogar o quiabo dentro de um líquido. Ali. Aí ele fica baboso. Se você gosta de barba, igual os mineiros gostam, né? Os baianos também, frango com quiabo, a gente conhece, cozido junto com frango e tudo bem. Mas a barba está aí, presente. Exatamente. Quer retirar a barba, é essa técnica aqui. Porque na verdade, o que as pessoas não gostam de tirar barba, ficar com barba, é aqui em São Paulo, porque lá na Paraíba, Bahia, Minas Gerais, se você pega o quiabo, faz o que a gente tá fazendo, ele não gosta. Eles querem a barba. Quer a barba. Tudo bem, né? Tudo bem, nada contra. Nem Um eu, pouquinho de azeite ou de óleo numa frigideira. Aumenta o fogo, a frigideira tem que ser muito quente. Fumaçando, assim, tipo quase uma fritura. Ela tá fumaçando. Aí pega o quiabo e joga ele com delicadeza dentro da frigideira. E não vamos mexer. Nada. Vamos deixar ele tostar. Aí, a cerimônia. O barulho, né? É maravilhoso esse barulho, né? Ele parece até que quando você toca fogo aqui é fogueira, mas lá pra gente é diferente o nome. O que é? Coivara. Quem vê isso vai rir pra caramba. Coivara? Isso é antigo, é. Não mexe, não faz nada. Se ficar um pouco sequinho, pode botar um pouquinho mais de azeite. Sal. Pimenta. E vamos deixar ele. Não mexe, isso é muito importante, não mexe. Ok? Exatamente. Deixa ele aqui. Como está o frango? O frango tá quase bom, chefe. Ó, tá vendo como tudo acontece? Mais um pouquinho. O molho já está acontecendo. E o molho já tá grosso, já. Me lembra a minha... Sabe que todo domingo a gente comia isso lá na família. É engraçado, né? Como é que fica aqui na mente, né? Sim. Pessoal, você vai comer uma comida que era da sua época de criança, vem aqui logo, não tem jeito. É o quê? Não, tá muito bom. Eu só não lembro porque eu nunca comi na minha. É que não é. Não, é que tá muito bom. Só falta, eu acho pra mim um pouquinho de sal só. Eu vou botar um pouquinho. Você sabe que comida de família, comida de lembrança, de sentimento, não se mexe. Não se fala mal. De jeito nenhum. Se eu falar mal do teu cabrita na cachaça, você não vai gostar. Também não. Tá bom. Não, mas eu não tô falando mal. O que eu falei, que você lembra, mas a minha lembrança, não. Eu não vou lembrar que eu não sou francês, sou paraibano. E tem muito onde eu passo, tipo a Feira de São Cristóvão. Você já foi? Já. Então, às vezes eu passo lá e tem aquele cheiro. É a primeira coisa que vem na minha cabeça que eu lembro de lá. Entendeu? Um cheiro. Certo. Eu não comi, mas... Eu tenho sorte que eu tinha uma família que o pai, a minha mãe não cozinhava nada. Meu pai, top da gastronomia. Minha avó, a mãe da minha mãe, não do meu pai, é italiano que cozinhava assim como ninguém. Atenção, vou mexer. Olha como ele fica tostado, maravilhoso. Sem baba. A baba ia acontecer, mas bem devagarzinho. É uma baba. Mas eu acho baba feliz. Mas eu acho que tanto mais que ele ficar aí um pouco, acho que queima, não? Aquela... Mas é bom esse que imagina. É. Bom. Sim. Vamos passar? Vambora, chefe. Então tá, eu preciso de um tabuleiro para retirar o frango.
Quer ver? Pode retirar pedaço por pedaço. E vamos finalizar. Já tá bom para comer assim, tá? Mas agora eu vou afinar. Agora eu vou fazer a receita da família que foi para o restaurante, depois daquela coisa caseira assim. Dá para comer assim, tá? Eu acho que nem. Aí eles afinaram o negócio e foi para o restaurante gastronômico. Que legal, hein? Muito bom. Você ficou com sentido porque eu fiz O quê? Você achou que eu não tinha gostado? Não. Não. Eu preciso de um bolo. Ah, tá aqui. Aí. Não, eu sei que você não faria isso comigo. Não, mas tá bom. Eu entendo a comida de família. Vai aqui. Pode botar tudo aqui. Vai. Não se queima. Deixa eu desligar. Pera aí, só um minuto, chefe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar bem agora. Vou apertar bem Tá, o vai. alho. Deixa eu te ajudar, vai. Tá, mas cuidado aí, Não, pra era melhor fazer no outro vai, Não, aqui. para a câmera pegar. Ó, Vai do outro lado, cuidado aí com com o teu fio. com minha corda. Vai. 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 Ó. Vira. Eita. Ainda vai querer a Aí, panela? eu tô vendo a panela. A gente também Vai. tô. Mas vai, peraí. Vai. Tô vendo a panela não, mano. Tá não? Tá tudo bem. Tá bom. Tá vendo? Espera, pode desligar o fogo aí. Tá vendo? Ó? E vai dar liga. E como é? Bonito, né? Lindo o molho. Aí tá todo sabor, né? Tudo sabor. Aí aperta um pouco, então. Ser mais forte. Eu sou mais novo. Mais novo também. Não existe mais. De quantos anos? Eu acho que é 8 anos, né? Só? Só. Você acha que eu tô acabada? Muito. Tô? Muito. Olha só, né? Raspa um pouco embaixo. Eu acho que as até a pessoas não falam que a gente não parece ter a idade que a gente tem, não. vez. Não. Então é novo. Maravilha, Batista. A gente, Tá vendo como ele ficou ligado? a gente parece ser novo, porque a gente cozinha, a gente é feliz cozinhando, não é? Pronto. Vai. Vamos voltar o frango para a panela. Vai. Já cá? Lá. Foi. Aqui, ó. Vamos botar o molho de volta. Pronto. E foi. Pode botar ele aqui. Liga o fogo. Aí. Deixa eu ligar aqui. Não, aqui. Aí eu vou botar um pouquinho de sal que você pediu. O quiabo. E pronto. Estamos prontos com o poulet au vinaigre. Agora é só Certo. ferver. Só ferver. E para finalizar essa maravilha, tem uma erva que não é brasileira, mas hoje em dia encontro com facilidade, é estragon. Estragon, ele tem um gosto diferente da salsa. E é engraçado que na época, na minha terra, tinha muito isso aqui, mas eu nunca sabia. E as pessoas cozinhavam muito fazendo, colocando em carne de porco. Ah, é? É. Mas eu não sabia, eles tinham outro nome. Um dia eu vou saber como era que era o nome. Ele é um pouco ácido, então um É. gosto bem diferente, né? Então, olha o estragon, essa folhinha assim, para retirar o talho, é só puxar as folhas no sentido contrário, que elas vêm. Ó. Isso tem um gosto bem diferente, um gosto bem francês, inclusive. Você já deve ter ouvido falar a mostarda com estragon. Sim. A béarnaise, o molho béarnaise entra a estragon. Vou dar uma ligeira picada. Isso vai dar realmente outro gosto. Gente, a pessoa fazer esse prato é simples, é rapidinho, faz em casa, não precisa.
Só vai fazer o... E muito aí nós fazendo, mas tem quiabo, mano. Você sabe, a cozinha a gente faz com o que a gente tem perto da gente, né? Então, é isso aí, acabou, pode desligar o fogo. Mais uma provadinha. Eu fiz juntos. Pronto, desliga. Foto para vocês. Poulet au vinaigre, frango com vinagre. Respectando a tradição da família Trois-Gros, homenagem a Monsieur Pierre, meu pai. Enfim, é um prato aí que marcou, como eu falei, uma geração. Fácil de fazer, saborosíssimo. O que mais? Itaçu-pipa. Chupipa. Olha o QR Code aí, embaixo da tela. Vai lá para o Dom Batista, pede um picadinho. Podia fazer um poulet au vinagre no Batista. Vamos fazer. Fechado. Tchau, gente. Tchau.